Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês já estão acostumados, né? Véspera de jogo do Atlético, a gente sempre vem aqui para falar um pouquinho sobre a escalação tanto do Atlético quanto do adversário, porque, enfim, a gente ainda não tem a escalação definitiva, né? O Atlético acaba de vir de um jogo complicadíssimo contra a equipe do Corinthians, então tem questão física, tem questão de jogadores que também estão chegando, que podem naturalmente entrar no time, como é o caso do Teran, como é o caso do Delan Ricardo, jogadores voltando de lesão, como é o caso do Lucas Esquivel. Então, assim, a gente ainda não tem a escalação enquanto eu gravo esse vídeo, vou botar até o Esquivel aqui no lugar do Léo Derek, então peguei basicamente o time do Atlético que jogou contra o CRB, contra o Cuiabá, uma base ali, e o time do Novo Horizontino que jogou contra a equipe do Criciúma. Eu acho que vai ser o Aguirre aqui no lugar do Beleze também, então vou deixar aqui. E vou começar comentando sobre isso, sobre essa disputa Aguirre-Beleze. Acho interessante você ter o Aguirre pelo Caio Dantas, né? O time do Novo Horizontino, ele tem um centroavante muito típico de Série B, que é o Caio Dantas. Gosto mais de um zagueiro como Aguirre nesses duelos físicos contra atacantes muito físicos também, né? No final das contas é algo muito nesse sentido. Então acho que faz sentido no lugar do Aguirre, mas acho que não tem como a gente não falar do Arthur Dias, que pra mim vem sendo um dos grandes destaques do Atlético nos últimos jogos, assim, com certa folga. Com a ausência do Esquivel, por exemplo, contra o Corinthians, nosso principal organizador, mas qualifica muito nossa saída de bola, faz com que nossa saída de bola ela seja muito mais consciente, que a gente consiga ter bola longa, que a gente consiga ter velocidade para fazer coberturas defensivamente, bom jogo aéreo. O início do Arthur Dias é bem empolgante, eu acho que é tão empolgante que a gente vem até forçando algumas barras em relação a falhas dele. Não achei nem falha contra o América, nem falha contra o Corinthians. Por enquanto, a nota ela é muito positiva em relação a Arthur. Nas laterais, a gente volta a ter Benavides e Esquivel. Tomara que o Esquivel esteja em boa condição. Volto a dizer, eu acho que para consistência defensiva na Série B, os laterais são fundamentais nesse sentido de trazer sustentação defensiva, não quebrar tanto linha, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, que era um jogo que naturalmente a gente ia se expor um pouquinho mais porque é jogo de Copa. A gente teve a presença ofensiva do Léo Derek o tempo inteiro, mas eu gostaria de algo parecido do que a gente viu contra o CRB, de Benavides e Esquivel um pouquinho mais presos, qualificando essa saída de bola, qualificando esse processo de construção do Atlético, mas não necessariamente criando esses espaços, até porque o time do Novo Horizontino é um time que joga com alas, né? Então, a partir do momento que o Esquivel sobe, você gera um espaço nas costas dele ali para o Ray Ramos explorar. A partir do momento que o Benavides sobe, a mesma coisa com o Mike. Eu acho que a gente tem uma possibilidade muito grande de explorar o lado do campo do time do Novo Horizontino por motivos óbvios, né? A gente tem dois jogadores, o Novo Horizontino tem um pelo corredor externo. E se você pegar o jogo contra o Criciúma, foi um jogo de muitos cruzamentos por parte do Criciúma, e apesar de ser uma boa zaga com Dantas, Rafael, Donato e o Patrick, primeiro de tudo que o processo de construção foi muito facilitado, o Criciúma sempre com muitos jogadores pelo lado, então esse 2 contra 1 pelo lado do Novo Horizontino pode fazer sentido, o Criciúma levando muito perigo nesses cruzamentos. Então vejo muito mais uma capacidade de Benavides e Esquivel ajudar em circulação de bola, fazer o Atlético ficar com a bola, do que serem peças tão constantes ofensivamente. No meio campo, Filipinho e Patrick vai ter um duelo muito claro com o Jean Matheus e com o Jean, sabe? São dois jogadores muito físicos do time do Novo Horizontino, aqueles volantes bem característicos ali do interior de São Paulo, enquanto Patrick e Filipinho, eles, assim, a volância do Atlético eu acho que tá numa eterna busca pelo encaixe ideal, né? Acho que até agora na temporada a gente não teve a volância do Atlético funcionando da melhor maneira possível, do melhor modo possível. Então vejo Filipinho e Patrick num duelo muito competitivo nesse sentido de ter uma vantagem ali sobre os volantes deles e obviamente não deixar o Rômulo jogar, né? Rômulo, que é a principal cabeça criativa desse time do Novo Horizontino, não pode ter espaço, enquanto o Atlético vai tentar encontrar o Bruno Zapelli, seja para
um jogo entre linhas, e para isso eu acho que a gente precisa de mais de Luiz Fernando Mendonça. Eu vi muita gente falando, mas em jogos de muita marcação o Zapelli não rende tanto. Não sei se é por causa do Zapelli, porque a partir do momento que você não tem um jogador progredindo, um jogador atacando espaço, como um pifador, um jogador de passe como o Zapelli, ele vai se destacar, fica muito difícil, né? Então a gente precisa um pouquinho mais de entrosamento, um pouquinho mais de coesão desse sistema ofensivo como um todo. Você tem o Zapelli ali, então Mendonça e o Luiz Fernando precisam ser sempre opções de passe, o Viveiros precisa ser sempre opção de passe para essa pifada acontecer, mas independente do contexto, seja jogando contra um bloco mais baixo, ou seja no jogo mais vivo, no jogo lá e cá, eu vejo o Bruno Zapelli como uma ótima alternativa para essas enfiadas de bola. E na frente, óbvio, o Luiz Fernando e Mendonça precisando dar uma resposta. Acho que tem um papel tático muito importante os dois. Acho que os dois sofrem em bloco baixo, mas mesmo assim, acho que são referências técnicas que precisam se sobressair. E eu vou ser bem sincero com vocês, para mim dá muito medo o jogo do Viveiros contra um trio de defesa tão alto, um trio de defesa tão forte, um trio de defesa tão sólido com Rafael Donato, Patrick e Dantas. Não vejo como o jogo do Viveiros, porque não enxergo o Viveiros sendo esse jogador com essa presença de área, com essa capacidade de duelar o tempo inteiro com os zagueiros. Então, assim, tomara que o Viveiros se sobressaia, mas vejo um jogo que acredito que o Renan Peixoto ele faça mais sentido. E voltando a falar do banco, assim, eu entraria com essa escalação, mas eu já teria duas substituições além do Renan, né? Que aí vai depender muito do desempenho do Mendonça, mas eu teria duas substituições já engatilhadas, que é a situação tanto do Leozinho quanto do Dudu. Acho que são dois jogadores tecnicamente muito capazes de entrar, contribuir, principalmente se o Atlético tomar iniciativa, principalmente se o Atlético quiser buscar ser protagonista do jogo. E eu acho que eles têm um ponto muito interessante, que eu não vejo nem Leozinho nem Dudu como passadores, como o Bruno Zapelli. Eu vejo o Leozinho e o Dudu como meias de mais movimentação. Eu acho que eles fazem o time do Atlético ser bem menos estático a partir da presença deles. Eu acho que o Zapelli naturalmente tem uma característica de receber essa bola e buscar o passe longo. Leozinho e Dudu eu já vejo um pouquinho diferente. Então sinto que o Atlético ele tem um caminho interessante para o jogo, principalmente se optar por um jogo de transição. Eu volto a dizer, eu entendo que o Novo Horizontino vai entrar no bloco baixo, mas eu acho que a partir do momento que você tem uma linha defensiva com Benavides, Arthur Dias e Esquivel, atrair o Novo Horizontino para te pressionar é um mundo de possibilidades. Mas eu acho que até se o Atlético forçar uma barra ali, eu acho que o Atlético pode encontrar soluções, porque o Criciúma encontrou muito espaço na defesa do Novo Horizontino, né? Então, se o trabalho do Eduardo Batista, que é um técnico extremamente questionado aqui, encontrou tanto espaço na defesa do time do Criciúma, eu acho que o Atlético ele tem a obrigação de encontrar esse espaço na defesa do Novo Horizontino também, seja em progressão, seja passes entre linha, que o time dos caras sofreu muito. Jean e o Jean Matheus, tomaram bolas nas costas o jogo inteiro contra o Criciúma. E olha que o Criciúma nem é um time que tem um armador tão forte, mas a presença do Nicolas baixando para ter o Diogo Gonçalves e o Jonathan Robert atacando espaço ficou muito claro para mim, principalmente o Diogo Gonçalves. Então espero que o Atlético faça um grande jogo. Vamos ver se tem alguma atualização de escalação, mas no final das contas a base deve ser mantida. Talvez um pouquinho mais de minutos para Elan, talvez um pouquinho mais de minutagem para pro Teran, a primeira oportunidade, quem sabe até Julimar, um Atlético que vai pro jogo nesse sentido. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.